Diário da Jornada, 25 de março de 2010. Você sabe que essa semana eu estive batendo papo com alguns amigos e o tema do papo era o seguinte. A proposta foi o ócio espiritual ou a espiritualidade do ócio. E começamos a conversar um pouco sobre o que poderia significar esse tema. E, obviamente, no primeiro momento na cabeça da gente, logo que vem essa história de ócio espiritual, nós que somos todos igrejeiros, a primeira coisa que vem na cabeça é a seguinte, que o ócio espiritual tem a ver com o quê? Tem a ver com não vir na igreja, não participar de todos os cultos, não participar de todas as atividades, não estar vindo na escola dominical, não estar vindo no ensaio da coral, não estar vindo no ensaio da banda, não estar vindo nas reuniões das uniões, união de homens, de mulheres, de crianças, enfim, de donos de cachorros, de gatos, etc. Na verdade, quando a gente pensa sobre o ócio espiritual, geralmente é utilizado pelos pastores como se fosse uma espécie de lista, da lista dos vagabundos da igreja, vamos dizer assim. Aqueles que são chamados domingueiros, que só aparecem no domingo à noite e tal. Normalmente esses caras, quando aparecem por lá, a gente não economiza para dar umas cutucadinhas, de vez em quando dá umas alfinetadas neles. Mas evidentemente que existe esse aspecto, que é o aspecto do não envolvimento, que é o aspecto das pessoas que transformam a relação delas com as igrejas, com os grupos, com as comunidades cristãs, com uma espécie de não envolvimento. E essas pessoas, elas vivem, passam muitas vezes a vida toda só dentro desse tipo de perspectiva. E eu acho que a gente às vezes se preocupa demais com esse pessoal, quando na verdade o maior problema está no verdadeiro ócio espiritual. O verdadeiro ócio espiritual não está necessariamente ligado a falhar ou não estar presente nas atividades das igrejas. O verdadeiro ócio espiritual, ele é muito mais danoso, muito mais sutil e muito mais perigoso. O ócio espiritual pode se manifestar, por exemplo, em muita atividade. A pessoa que vai o tempo todo dentro da igreja, não perde nenhuma das atividades, não perde nenhum dos encontros, está o tempo todo antenado, ticando a todos os instantes a sua presença em todos os encontros, tudo que sai no boletim ele vai, e aquilo que não saiu ele também vai. Enfim, são pessoas que estão muito mais relacionadas ao ócio espiritual do que qualquer outro que seja domingueiro de verdade. Esses que são os servidores de plantão, sem perceber, muitas vezes eles estão tão ocupados, mas tão ocupados com as coisas de Deus, que eles estão bem distantes do próprio Deus das coisas. E é um pouco sobre isso que nós vamos estar falando nessa pequena série, sobre a questão de ócio espiritual e espiritualidade do ócio. Então, que você guarde no seu coração, porque você pode estar passando por esse processo de ócio espiritual, justamente se você estiver fazendo um monte de coisa. Porque normalmente quem anda muito ocupado não tem tempo de jeito nenhum de poder se ocupar verdadeiramente com o relacionamento com Deus, com o relacionamento consigo mesmo e com o relacionamento com os outros. Estar ocupado pode significar um belo, na verdade, um péssimo sinal. O sinal de que nós estamos fazendo parte do grupo que é o grupo do ócio espiritual. Ou seja, de maneira absolutamente contrastante, nós estamos nesse envolvimento exagerado, nesse tipo de coisa do tipo, o tempo todo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, o tempo todo dentro da igreja, nós estamos nada mais, nada menos do que vivendo sem perceber uma coisa muito dramática, muito perigosa, que é o ócio espiritual. Que a graça, a paz e todo o bem da parte de Jesus domine a nossa mente enquanto pensamos sobre essas coisas e outras.